Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Esse é o Espaço Feminino, um espaço reservado na programação da Boas Novas só pra você. E que bom saber que você está aqui com a gente, que você ligou sua televisão, nos permitiu entrar na sua casa e bater um papo muito interessante. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos conversar sobre a importância da comunicação. E já que a gente está falando de comunicação e sempre a gente começa assim, eu quero chamar você para participar do Espaço Feminino. É muito fácil participar do nosso programa. O nosso e-mail é espacofeminino@boasnovas.tv e o nosso site www.boasnovas.tv. Se você aí prefere o WhatsApp, não tem problema, anota aí código 21 98151 0069, código 21 98151 0069. Você encontra Boas Novas no Facebook, no Instagram, temos um canal do YouTube, youtube.com/Boas Novas Oficial. Lá daqui a pouco você encontra esse Espaço Feminino, todos os anteriores, bem como toda a programação da Rede Boas Novas. Então não tem desculpa para participar, comentar, compartilhar. A gente aguarda vocês também lá nas redes sociais. E para conversar com a gente aqui hoje sobre a importância da comunicação, eu tenho Sérgio Dias, que é economista e consultor do Sebrae. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e agradeço aí o convite e eu espero poder contribuir para os ouvintes que estão agora sintonizados aqui sobre esse tema que acho que é importantíssimo. Perfeito. Andréia de Andrade, que é psicóloga, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite também, espero poder contribuir com a pauta. Com certeza vai ser muito bom, porque sempre que a gente fala de comunicação, né, não tem como ir ruim, né? Não. Verdade. No artesanato, meu amigo Luciano Esteves, que já esteve aqui várias vezes. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês aqui e é muito legal. Hoje eu vou ensinar a fazer o tênis perolado. Olha! Tênis com pérolas. Bacana desse tênis é que ninguém vai ter igual a você, né? Exatamente isso. É difícil, Luciano? Não. Tem certeza? Tenho certeza. A gente vai descobrir já, fica ligado no Espaço Feminino, que a gente vai aprender a fazer esse tênis com pérolas e na música, mas como sempre, já está convidada para o nosso bate-papo, nossa amiga Paola Carla, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tereza, que bom estar aqui de volta com você. Sempre bom te ter aqui. E agora a gente sabe, né, que a Paola tá bombando aí pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Conta um pouco pra gente aí do teu ministério, da correria que tu tá vivendo. Estamos aí na correria, participei do concurso Som Gospel, a gente chegou a falar aqui o concurso da Rádio 93, uma das rádios evangélicas mais badaladas, se não do Brasil. E eu ganhei em primeiro lugar. Um desses prêmios foi um carro zero e agora eu vou gravar um single e um clipe pela MK Music. Uau. Um sonho sendo realizado, né? Isso abriu muitas portas e a gente está por aí. Estou ministrando em várias igrejas, graças a Deus. E, gente, não é só um rostinho e um cabelo bonito, tá, gente? Ela canta muito mesmo. Obrigada, se você não Tereza. conhece a Paola, vamos ouvir então essa voz abençoada que Deus deu para ela, que venceu concursos e está rodando aí o Brasil. Música Novo Som, do CD Sonhos Perfeitos. Vamos lá. Um novo som, uma nova melodia de amor e paz, de adoração a ti, Senhor. Quero entregar no teu altar com sacrifício de louvor. Minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, pela sua casa, Deus. Não me deixes sem tua presença. O meu coração está guardado em ti.
Voltamos com o Espaço Feminino. Fomos abençoados aí pela voz da Paola, se você ligou sua TV agora. Nós estamos falando sobre a importância da comunicação. Paola já cantou, mas se você perdeu, fica tranquilo que ainda tem um pouquinho mais no final do programa. O programa está recheado, estamos falando sobre a importância da comunicação. E eu tenho aqui Sérgio Dias e a Andréia conversando com a gente. É um tema bem amplo, digamos assim, né? Imagino que um programa vai ser pouco para a gente falar, mas que bom que tem esse espaço para falar, porque não é tão abordado, né? Eu recebo perguntas sobre o tema sempre aqui com a gente. E a primeira pergunta que me chegou, achei interessante para começar. O que é necessário para se comunicar melhor? Eu acredito que a primeira coisa que você precisa ter é o conteúdo, né? Legal. Como é que você vai comunicar alguma coisa que você não tem? Não é simplesmente a expressão. Você tem que ter um conteúdo por baixo disso. Saber do que está falando, né? Saber do que está falando, ter esse domínio do que está falando, né? E isso fica mais fácil. Na medida que você conhece o conteúdo, fica mais fácil você se expressar de alguma forma, né? O escrito, ou verbal. Naturalmente, né? Na comunicação interpessoal, né, que se dá no ambiente de trabalho, né, na vida social, é importante ter empatia, se colocar no lugar do outro, assertividade, ter clareza, como vai falar, né? E eu acho que esses são os pilares da eu acho que isso que ele falou foi muito claro, o que ela falou também foi muito interessante. Mas eu acho que naturalmente, a partir da hora que tu tem um conhecimento sobre o que você vai falar, você já chega mais confiante, né? Já chega, tudo flui de uma maneira mais fácil. Essas outras características, elas só vão ajudar na hora que você tem o conteúdo, senão você é uma farsa, né? É verdade. O que você está fazendo. Olha só, existem pessoas que não conseguem se expressar. O que elas podem fazer para melhorar isso? Existem técnicas, né, que você pode utilizar para melhorar a dicção, melhorar a postura, melhorar o gestual. Porque quando a gente fala em comunicação, as pessoas estão imaginando só comunicação verbal, né? É verdade. Mas você se comunica de várias formas. A gente acabou de ver a Paola cantando, ela se comunicou cantando, se expressando, ela tem um conteúdo, uma letra e o gestual dela. Então você tem um conjunto de expressões que você pode se comunicar. Muita gente fica só focado no verbal, né? Na comunicação verbal. Mas você tem a comunicação escrita, a comunicação gestual, né? Isso é muito importante, né? Então, eu acho que se você domina o conteúdo, você consegue colocar essas características do texto, do conteúdo, do gestual, da própria fala, né? Então, tudo isso vai contribuir. Agora, quem não tem acha que não tem habilidade para se comunicar, existem formas de treinamento, de desenvolvimento disso, né? Eu acho que, resumindo o que ele falou, o melhor jeito é se expor e praticar, né? Porque senão não adianta, se você não estuda, não se expõe, não pratica, não... Em qualquer coisa, não só na comunicação, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, eu acho que a gente tem que abordar um pouquinho mais, é sobre outras formas de comunicação. A gente pensa muito em comunicação, como ele disse, somente verbal. Mas a gente não sabe que, às vezes, o jeito que a gente olha para uma pessoa, a entonação que a gente usa quando fala, a roupa que a gente usa, tudo comunica alguma coisa, não é verdade? É verdade. E a comunicação começa primeiramente a oral, né? Que a gente aprende a falar primeiro. Depois vem a escrita, né? E essas duas formas no ambiente de trabalho, né? Você tem que ir de uma forma mais formal, né? E na sociedade de uma forma mais espontânea. Mas as duas são muito utilizadas, né? Se complementam, Se complementam, Deixa eu só te perguntar, você colocou aí uma coisa que fiquei na dúvida. Você disse que a gente começa falando. Acho que a gente começa no gestual. A criança, antes de falar, ela tem gestos que ela se comunica com a mãe, com o olhar, com a mão. Antes dela falar, antes dela aprender a falar. Né? A criança exatamente. E a mãe. Então, eu acho que tem esse negócio do gestual, ele precede a fala. E a fala precede a escrita, né? A escrita, é verdade.
A gente fala muito no âmbito de trabalho, mas eu acho que antes da gente falar do âmbito de trabalho, a gente tem que falar primeiro da entrevista de emprego, né? Porque não adianta a gente já falar do trabalho se ainda não conseguiu nem conquistar. Que dicas que vocês dão, então, para quem está em casa? A gente está vendo aí um país em crise branda e os empregos estão diminuindo e a concorrência, consequentemente, vai aumentando. Então, a pergunta é: que tipo de dicas a gente pode dar para quem está em casa assistindo para se destacar no seu modo de comunicar e tentar ter uma vantagem aí numa concorrência tão grande? Deixa eu ser educado agora, deixar ela falar primeiro. Claro. Se apresentar de uma forma neutra, né? Na vestimenta e ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro, não mentir, tentar não mentir numa entrevista de emprego. Então, e também complementando a empatia, né? Eu acho que você tem que criar aquele clima de empatia com a pessoa que está te entrevistando. Você tem que mostrar, mais uma vez eu volto ao tema do conteúdo, você tem que mostrar o que você tem, né? Hoje em dia, as pessoas que estão concorrendo a emprego, elas não estão mais somente se expondo pelo lado do conhecimento técnico, mas também de algumas características, né? Se ele é proativo, se ele é uma pessoa simpática, se ele é uma pessoa que é capaz de ser flexível, ser versátil. Então, essas coisas têm que estarem sendo mostradas nessa hora, né? Então, a pessoa precisa ter... Primeiro, eu acho que você tem que se preparar para uma entrevista, como você se prepara para qualquer coisa. Eu queria lembrar aqui que a maioria das pessoas são contratadas pela habilidade técnica, mas a maioria também é demitida pela falta de habilidade emocional. Sim. Olha, isso é muito legal. Sim. Tem que ter inteligência emocional, né, no ambiente de trabalho. Fora essa parte... Vamos dizer assim, voltando a esse tema da entrevista, né? Aquele primeiro contato que você tem com a pessoa, né? Eu sou muito, assim, focado no gestual, porque o gestual, ele fala por si. Existe uma obra, um livro do autor chamado Pierre Weil, que ele diz O Corpo Fala. O nome do livro é O Corpo Fala. E esse livro, ele mostra... Você conhece o livro? Então, esse livro, ele mostra o significado do gestual. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu estou te agredindo de alguma forma. Internamente, eu estou mostrando a minha sola de sapato para você. Isso é um gesto de agressividade. Perfeito. Se você falar comigo e eu faço assim, eu estou fechado, eu não vou te ouvir. O que você vai falar não vai me... Entra aqui e sai aqui, né? Não, mas você está assintosamente e ostensivamente dizendo que você não quer ouvir. Você não está nem aí para o que o outro está falando. Então, essa coisa do gestual é muito importante na hora que você vai estar diante de um entrevistador que está te olhando de alguma forma para identificar em você algumas características. Sim. Então, ele vai ver que você é uma pessoa que está fechada ou que está agressiva, ou que está relaxada, que não está ligado no assunto. Então, é preciso que você tenha o teu gestual seja compatível com o que você está pensando na hora. Perfeito. Tem uma figura pública aí que eu acho engraçadíssimo quando fala, que ele fala sempre assim, né? Os dedos assim, tudo que fala assim. Quer dizer, na realidade, ele está te enrolando, né? Isso aqui ele quer dizer que, enquanto ele está falando, ele está te enrolando. Aquilo até ali, ele está se enrolando, né? Está se enrolando. Então, você repara que o gestual, na hora que você começa a ver uma pessoa falando de uma forma que você não se sente bem com a maneira como ela fala com você já começa a contestar o conteúdo, a personalidade e outras coisas. Então, é muito importante quando você vai para uma entrevista que você se coloque de uma forma natural e que você expresse para aquela pessoa... Passe confiança, por né? exemplo, na hora que você está fazendo isso, você está se abrindo para ela, você está passando o que tem de você para ela. Legal. Tá certo? Então, o gestual faz parte desse conjunto de comunicação que você tem numa hora em que é importante para você. Porque você está decidindo, talvez, ali... uma fase da tua vida, não estou dizendo o seu futuro, mas uma fase da sua vida está sendo jogada ali naquela hora, né? Ele já começou até a responder a minha próxima pergunta, que seja, a gente começou dando dicas, o que as pessoas procuram, o que pode me diferenciar dos outros concorrentes. Então, na contramão, veio e continuou a pergunta, o que também eles procuram e já sabem, olha, isso aqui não faz,
porque quando eles baterem o olho, já é uma coisa que afasta um pouco o entrevistador de ti. Sim, deixa ela falar também. Não pode falar. Não, pode falar você sobre isso, você também conhece o livro. Mas em cima do livro? Dessa fase da entrevista, né? Do gestual. O que você não pode fazer é mentir, né? Para não se confundir na hora, não entrar em um contradição, pânico, né? E não entrar em contradição e não ficar inseguro, né? Sim. Então, mais uma vez, aquele negócio do conteúdo, né? Quer dizer, se você domina o conteúdo, você consegue se expressar de alguma forma, escrevendo, ou falando, ou gesticulando, né? Quanto à vestimenta, digamos assim, eu acho que para a mulher é um pouquinho mais complexo do que para o homem, né? E já que a gente está falando no âmbito feminino, eu queria abordar um pouco isso, porque eu acho que isso é muito importante, fala muito sobre a gente, né? E procurar ir neutra, né? Uma maquiagem não para uma festa, uma maquiagem neutra e nada de jeans, né? Social. Legal, uma boa dica. Acho que nada de muitos decotes, Isso aí eu acho que faz parte do teu gestual, né? Você está, de certa forma, expondo alguma coisa, né? Na hora que você usa vestimenta, ela está fazendo parte do teu gestual. Olha essa pergunta, isso é interessante. O hábito de ler e escrever pode auxiliar na boa comunicação? Com certeza. Com certeza. Ali, aumentando o conteúdo, né? Tudo que você sabe. Mas é claro, gente, quando a gente diz hábito de ler e escrever, se você lê muito história em quadrinhos e escreve muito... Ou então se lê muito WhatsApp, né? Fica lendo aquelas palavras abreviadas, aí é complicado. Não funciona, tá, gente? Lê uma coisa que vale a pena ler, um conteúdo interessante, não é não? Exatamente. Olha isso, por que algumas pessoas sentem tanta dificuldade de se comunicar? É uma pesquisa que diz que a maior parte das pessoas tem dificuldade de falar em público, entendeu? E quem desenvolve essa habilidade detém o poder, né? Mas o que trava essa pessoa de falar em público? Por que ela sente essa dificuldade tão grande? Essa que é a pergunta. É a crítica, né? O olhar de medo, crítica. né? Sim, eu acho a insegurança, né? E a insegurança está ligada vamos dizer assim, ao domínio dela do que ela está falando. Se você domina o que você está falando, você tem mais segurança. O passo principal é dominar o conteúdo. Essa é uma boa técnica para se dar bem. Que, dependendo do conteúdo, a gente nunca vai saber tudo, mas acho que uma boa conversa no âmbito de qualquer tema, eu acho que já resolve, né? A partir da hora que tu começa eu uso muito essa técnica aqui, todo mundo que chega aqui olha assim tudo e fica, meu Deus do céu, a câmera, a luz, a Teresa vai falar. E eu tento, a minha técnica é sempre tentar manter um clima leve, uma conversa palpável e descontraída, porque naturalmente lá pelo meio do programa já nota que está todo mundo mais... Sim, relaxado, mais à vontade, né? É porque você tem que entender que na hora que você está nesse ambiente, esquece que tem uma câmera ali, que tem um público do outro lado. Você tem que pensar na conversa, na gente que está aqui falando. E isso, né? por exemplo, a gente está falando aqui no âmbito de estúdio, porque o que a gente vê aqui são câmeras, mas de repente é uma boa dica para quem está tendo que falar em público. Sempre dizem aqueles negócios, né? Olha sempre um pouquinho acima da cabeça de todo mundo, ou foca numa luz, aí não vai parecer que tem aquele monte de gente. Isso é provado. No meio na testa, né? Isso tem alguma pesquisa, alguma coisa que mostra a eficiência? São técnicas, né? Para você manter a pessoa relaxada, né? Agora, às vezes, faz tudo isso e trava, né? É importante a respiração também. Sim. Respirar para tirar a ansiedade, respirar profundamente. É uma técnica também. Já aprendeu um monte de coisa aí, hein, gente? Eu acho legal também a gente falar, já que a gente está focando um pouco mais no ambiente de trabalho, a gente falou um pouco sobre entrevista e um âmbito, mas a gente sabe que não é só com grandes públicos que a gente fala. Às vezes a gente por exemplo, o chefe ou líder de algum departamento e a gente tem que lidar com muitas pessoas, 10, 15 pessoas no nosso departamento, cada um com uma cultura, cada um com uma personalidade, cada um com um temperamento. Então, como a gente tem que agir quando com pessoas assim? Aí, importante na psicologia é o autoconhecimento, né? A pessoa se autoconhecer, fazer um trabalho de ver quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos,
para aceitar o outro, que o outro não é igual a você, tem outros limites, outros defeitos, outras qualidades. André colocou uma figura interessante aí, que é esse autoconhecimento, que é olhar os teus pontos fortes e os pontos fracos. Eu vou falar agora pelo lado da empresa, né? Sim, perfeito. As empresas também fazem essa autoanálise, né? Isso se chama matriz SWOT, onde você analisa os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades da empresa para você identificar problemas e desafios. Da mesma forma que a gente, né? Toda vez que você vai estar diante de alguma situação, por exemplo, você vai ter que falar com o seu pessoal, com as pessoas do seu ambiente de trabalho. Você pode ser superior a eles ou do mesmo nível, mas existe uma comunicação que seja necessária. O importante é o que ela falou, você se colocar, primeiro fazer essa autoanálise e se colocar na posição de cada um. Quer dizer, entender, quando você fala com alguém ou quando você está discutindo com alguém algum assunto, você tenta olhar o lado dele. Isso também é uma técnica que está dentro da negociação, né? A negociação envolve muito isso. Por que o outro está negociando comigo? O que tem na cabeça dele nesse momento? Como eu agiria se eu tivesse aquele problema? Será que eu iria agir igual a ele? Então, nessa hora, você começa a fazer essa autoanálise, essa reflexão e olhar tudo isso, você consegue ter uma tranquilidade para levar o diálogo, a conversa e até evitar determinados conflitos que podem surgir. Né? Então, existem várias técnicas, existem vários métodos de você fazer isso, mas eu achei interessante que ela colocou dessa autoanálise, de ver os pontos fortes e pontos fracos, porque se você olhar isso no âmbito da empresa, que é o ambiente onde eu trabalho, né? Claro. Eu trabalho como consultor de empresa, a gente faz isso muitas vezes. E às vezes, hoje em dia está acontecendo muito que você precisa não só tratar a empresa, mas tratar o empresário. Então você trata o empresário. Principalmente até, exatamente, né? porque às vezes a comunicação da empresa é em função da comunicação, a maneira de se comunicar do empresário. Então, se ele é rude, se ele é uma pessoa que não respeita os outros e tal, a empresa dele acaba assumindo também esses valores e isso é ruim. Então, eu acho interessante que na hora que você cuida da comunicação, pense não só na pessoa, mas também naquele ambiente que você está trabalhando, ele vai refletir, vamos dizer, as características das pessoas que estão ali, né? Legal. Então, por isso, a importância daquela seleção de emprego ter tanto critério e tantas coisas serem observadas e julgadas numa hora dessa, né? Eu queria perguntar para a Andréia, que tipo, já que ela é psicóloga, ela deve lidar com pessoas que chegam num consultório regularmente se queixando de problemas no trabalho, né? Então, que tipo de problemas ou patologias ou doenças até que a falta de comunicação nesse âmbito de trabalho podem causar e como que você trata elas? Falta de comunicação não somente, mas uma comunicação errada, né? Legal. Eu trato falando o que eu falei a princípio, de desenvolver empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, tentar se expressar com clareza para poder emitir o que você quer dizer de verdade, né? E desenvolver essas habilidades, ter ética no trabalho. Hoje, assim, vocês são consultor e psicólogo. Toda empresa tem que ter um núcleo desse de consultoria de psicologia ou não existe? Algumas empresas têm psicólogo para combater estresse no trabalho, mas geralmente o lugar do psicólogo na empresa é só RH. Algumas desenvolvem essa área de combater o estresse. A consultoria, ela existe normalmente fora da empresa, né? A empresa contrata a consultoria e normalmente eles contratam a consultoria quando eles estão em crise, né? Ninguém contrata a consultoria, quer dizer, ninguém vai ao médico quando está bem, né? Quando se sente bem, né? Não faz aquele periódico e tal. Infelizmente, né? Infelizmente só vai na hora que dói. E é o mesmo caso da empresa. A empresa só procura o consultor na hora que ela está sofrendo, né? Durante o período que ela está se sentindo bem, ela não procura. As coisas estão funcionando. Exatamente. Mas o que a Andréa falou é interessante. É esse problema da empatia, das pessoas terem essa capacidade de se comunicar dentro da empresa. Hoje em dia tem um termo que a gente usa muito na rede social, que é compartilhar. Né? Compartilhar a informação dentro da empresa é uma coisa saudável. Né? Então você tem que estar conversando com as pessoas para evitar esse tipo de estresse. Quer dizer, as pessoas saberem que a outra está escondendo alguma coisa. Então essa comunicação
comunicação Clima de competição, também não é só né? a forma da comunicação, é também o hábito de você comunicar, de você compartilhar suas coisas. Você compartilha da rede social, então tem que compartilhar dentro da empresa também aquilo que você... Olha, eu fiz esse trabalho, não deu certo por isso. Olha, pessoal, dessa forma não dá. Ou então, olha, eu fiz isso, deu certo. Então, compartilhar as boas práticas, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, Legal. até para evitar que o outro caia no mesmo erro que você. Isso é um trabalho de comunicação dentro da empresa, né? Eu acho que o interessante, então, da gente frisar aí para terminar esse bloco é pensar que, como em qualquer outro âmbito da sociedade, a gente vive em coletivo, a gente mora com uma família, a empresa todo mundo está trabalhando para um objetivo só. Então, a gente ter essa consciência, né? Não pensar só no nosso crescimento, só no nosso trabalho e tentar criar esse clima de união para ajudar todo mundo a chegar no objetivo certo. É isso? Exatamente. Perfeito. A gente vai para o break, segura aí, bebe uma água, que a gente já volta com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com o Espaço Feminino e agora aqui no nosso cantinho do artesanato. E nada mais justo, né? Já que a arte sempre, até nos períodos mais antigos, já foi uma forma de comunicação e expressão. Quando os nossos pioneiros e antigos homens das cavernas já não sabiam escrever, né? Faziam aqueles desenhos nas pedras e tal, para se comunicarem com os outros, não é verdade? Exatamente. Luciano, agora sim, vai mostrar pra gente que ele prometeu ser fácil, esse tênis com pérolas. É fácil mesmo? É fácil. Pra Então, quem já viu ele fazer esse sapato aqui, até que... Ai, gente, derrubei, não tem problema não. Pra quem já viu ele fazer esse sapato aqui e viu que realmente não foi tão difícil assim, eu acho que dá pra fazer, né? dá para fazer. E é rápido, né? Então pega aí um papel, pega uma caneta e anota aí o que a gente precisa para fazer o tênis com pérolas. Para fazer o tênis com pérolas você precisa de um tênis de lona, branco ou preto. 2 sacos com pérolas partidas, brancas ou pretas, dependendo da cor do tênis que você escolher. 3 fitas de cetim branca ou preta. 4 pinças de sobrancelhas e cola de silicone fria. Lembrando que se você perdeu algum material aí, fica tranquilo, daqui a pouco vai estar tudo lá no nosso site www.boasnovas.tv ou você pode assistir quantas vezes quiser lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Boas Novas Oficial. Então fica tranquila que vai dar tempo, vai dar para aprender sem problema, né, Luciano? Sem problema. Então vamos lá, como é que a gente faz Bom, esse tênis com pérolas? Primeiramente, eu vou fazer esse aqui, né? Então, um tênis limpo, né? Pode ser um tênis usado ou um tênis novo. Dá uma lavadinha, deixa ele fica zerado. bem lisinho, zerado. E tem as pérolas. Você O que pega. é pérola partida? Eu achei interessante isso. É porque ela não é inteira, ela é partida. Na metade, Na olha. metade, justamente para fixar, dá para ver, para colar. E com uma cola de silicone Fria, né? fria, porque ela leva mais um tempinho para secar, mas ela é duradoura. Ah, legal. É a prova d'água, não tem Isso, problema se isso. molhar, mesmo porque o verão tá chegando aí, mas a gente vai pra praia, vai pra alguns Isso. lugares. De vez em quando cai uma chuvinha, né? A gente precisa de uma coisa aí resistente. Ela é resistente. Ó, você vai passando a cola em alguns pontos, primeiro, tá vendo? Ela não é aquela cola que fica escorrendo, que é ruim para você É legal passar. que ele falou que ela demora às vezes um pouquinho para secar, então isso é bom, porque aí tu pode passar bastante e aí vai colando várias, né, de uma vez. Não tem que Você ficar pega agulhado aqui, ó. com pressa. Ah, para isso a pinça, legal. Se não tiver pinça, vai com a mão mesmo, não tem Vai problema. encostando a pinça aqui, ó, tá vendo? Vai passando. Vou botar aqui, apoiar aqui melhor. Isso. Vai ajudando. E vai fazendo todo o roteiro. Claro que aqui a gente está fazendo um contorno, né? É, exatamente. Mas aí, você estando em casa, você pode usar a sua imaginação e Pode fazer o fazer desenho de que tudo, quiser, né? atrás. Tem gente que bota até nessa parte do emborrachado, entendeu? Gruda bem. Gruda bem. Legal.
E na hora de lavar, Olha, nunca tive problema de lavar, não. Depois Claro. que seca. tu não vai ficar passando escova forte em cima dele. Também não vai jogar bola com ele, não Claro. vai. É para passear. Inclusive, eu tenho. Estou fazendo um para um casamento. Os noivos vão entrar com tênis perolado. Olha que legal. Todo ele perolado, né? Ah, inteiro. Inteiro. Todo ele. Então, ficou interessante. Depois eu vou postar na minha rede social. Lembrando que enquanto a gente está aqui fazendo esse tênis com pérolas com o Luciano, os contatos estão todos aparecendo aí na sua tela, se você gostaria de encomendar. Vocês já viram aqui pela frente que os modelos são muitos, e não é só o tênis perolado que ele faz, tá, gente? Inclusive, se você acompanha o Espaço Feminino sempre, ele já esteve aqui várias outras vezes, né? Exatamente. É rápido até e não tem segredo, né? Não tem segredo, vai fazendo. Tá aqui. O cadastro você tirou, né? Tirei o cadastro e você pode usar, que fica legal, uma fita. Uma fita de cetim, olha como é que ele fica legal. Ah, igual o cadastro normal, usando a fita de cetim. Dá um efeito bem legal. Dá um efeito. Se você quiser fazer um ponto, né? Fica legal também. Legal, legal. Sem segredo até aí, hein, gente? Não tem como errar. Não tem um mistério. Mas é muito legal. Isso aqui, a arte realmente ela é uma forma de expressar, de se comunicar. Quanto tempo tu já faz isso aí, Luciano? Já tem um bom tempo. Esse aqui, perolado, eu comecei já tem pouco tempo. Desde que eu recebi o convite para fazer para um casamento, eu comecei a praticar e eu gostei. E é uma forma, é uma terapia, né? Você ficar um bom tempo fazendo isso e você esquece os problemas da vida, esquece tudo para você ficar fazendo isso. Você tem que ter uma maior atenção, né? Hoje você trabalha com isso, é daí que tira o sustento? Não só isso, mas legal. isso aqui é mais um hobby, fonte. né? Mais uma fonte. Eu trabalho numa feira de artesanato aos finais de semana, no Meia, e também na Barra, na Praça do Ó, uma feira especializada nisso. Aí, ó, como é que tá ficando? Já deu um efeito diferente, deixou o tênis até mais arrumadinho, né? A gente olha para um tênis assim sem nada, a gente acha bem esporte, mas já deu uma esporte fina, assim, já ficou um negócio mais refinadinho. E o casamento é desse tênis aqui mesmo. Olha, mas a hora que ele tiver coberto de pérolas, já acho que ninguém vai nem notar que tipo de tênis que é, né? Exatamente. E você pode, é legal que você pode pegar um tênis usado, que você não tem... poxa, ele está todo manchado, tá tudo... Você vai cobrir, lavar né? ele, vai cobrir ele todo. Então, você não vai ter uma cara nova, né? Entendi. Isso é muito legal. E você vai fazendo até o ponto que você... E essa cola, ao mesmo tempo que ela não seca rápido, eu tô vendo que tu não bota muita cola, não precisa, né? Ela segura bem, mesmo com uma quantidade relativamente pequena de cola, né? Exatamente. Até para não melar demais, né? Apesar que ela não escorre, né? Ela não é... Quanto tempo depois que tá pronto que eu tenho que esperar para ela secar realmente? Olha, de preferência 24 horas. Legal, bom saber. Entendeu? Porque aí você tem Se uma você segurança está maior. pensando de repente nesse sapato para algum evento, final de ano, virada do ano aí, que já está chegando perto, a gente pode achar que não, mas já está aí, gente. O ano já foi. Exatamente. Lembra de fazer com antecedência, porque pelo menos 24 horas aí para secar e você não ter surpresa, nem se decepcionar com algum resultado, né? É verdade. Então é isso, é bem simples, né? É só ter uma habilidade, né, maior de fazer, ou com a pinça ou com a mão. Estou fazendo com a mão, que é mais... É muito difícil achar essas perolinhas? Não. Onde é que vem encontra? de armarinhos, vem saquinhos assim. Saquinhos, sim. Não é muito caro? Não. Depende do lugar que você compra, né? Porque tem uns lugares que tem uma diferença... Sim. Centro da cidade é sempre o melhor lugar, né? Para comprar esse tipo de coisa. Exato. E o pretinho, olha, desse jeito, não sei se você conseguiu ver,
Para ter a diferença, quando você procurar, você saber o que você está procurando, né? Exatamente. É a mesma miçanguinha, não sei se é... Falo miçanga, gente, que eu acho que é como vocês vão entender. É tipo uma miçanga, não tem furinho, mas é a mesma coisa, só que um é pintado de branco. Ai, peraí, vou já mostrar para vocês. E uma é preta, ó. Isso. Se quiser, pode fazer um branco, um preto. Pode, usa a sua criatividade, isso que é legal, não é fazer uma coisa... Ah, eu vou fazer certinho engessado, aqui, tá né? Não é engessado. Você pode botar bem colorido, que tem aquele ali, ó. Ele é diferente aqui de lá. Só tem preto e branco essa pérola ou tu encontra ela de... Tem outras cores também. Ah, legal. Então dá pra até fazer um colorido se quiser. Sim, sim. Tem rosa, tem... É que eu vim na mesma vibe do casamento. Não, mas é bonito. Eu acho até que a gente tá nesse negócio de moda, né? Mulher adora esses troços. O que é tendência, o que tá bombando. A gente tá aí numa fase de tênisinho branco, tênisinho preto, coisa mais lisa, não tá? Exatamente, mais basicão. E é bom você que pode colorir. vai com tudo, né, gente? Mulher adora ouvir isso. Vai com tudo, combina com qualquer cor. É verdade, é verdade. E confortável. Isso, não é aquele salto... Ainda mais no casamento, só o vestido já é uns 10 quilos. Aí tu põe um tênisinho ali, resolve, aguenta bonitinho. Eu achei interessante quando me convidaram, né? Entraram na minha rede social e perguntaram se eu fazia. Eu prontamente disse que sim. Por que não, né? Vamos lá. É uma experiência interessante para fazer. E aí já lança uma moda. E aí isso aqui já vai para o meu catálogo. Com certeza. O bacana é essa encomenda, porque, claro, ele sempre vai chegar lá nas feiras de artesanato com alguma coisa pronta, mas aí dependendo do seu tamanho do pé, né, pode ser que não seja a coisa mais acessível. Mas aí eu faço por encomenda mesmo. Aí a pessoa, eu dou 1 semana, 2 semanas de prazo. Legal. Olha isso, gente, muito, muito simples. E olha como ele já tá. Vocês estão vendo isso? Essa ideia um tênis novo é ótimo, mas essa ideia, ela cobre bem, de pegar um tênis que você não usa, porque de repente na hora de lavar, usa uma água sanitária, um cloro, aí de repente deu uma manchada, aí até gosta do tênis, mas tá manchado, não sabe o que fazer. Olha que legal, gente, esconde de boa, não aparece mais e fica lindo. Exatamente, então é uma proposta, né? É uma proposta interessante que você pode customizar, né? Por isso que é o tempo de customizar, você... Tempos aí de crise, uma ideia para inovar, ganhar um dinheirinho a mais, uma coisa personalizada, sem medo de você estar aí andando pela rua e ter alguém parecido, porque mesmo que alguém peça um tênis perolado igual, um negócio desse feito artesanalmente nunca vai ser igual ao outro, né? Exatamente. É o que eu falo na questão dos tie-dyes, na questão das camisas. Que cada camisa é uma forma de trabalho. Faço com madeira, faço com elástico, com barbante, com bola de gude. E a parte de tie-dye fica interessante também. E aí a pessoa, poxa, outra não vai ter. Então é uma blusa exclusiva minha. Qualquer modelo aí que alguém parecer, tu embarca na aventura e tenta fazer. Vou fazer, com certeza, com certeza. Nunca digo não. Vou tentar pelo menos. Luciano, a gente vai para um break, tu continua aí fazendo. No final a gente vai mostrar para você que está em casa como é que ficou. E claro, pronto, não é um negócio que demora um absurdo de tempo para fazer. Você vai ver já já, segura aí, que já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino e esse programa tá muito legal. Já cantamos, já conversamos, já até aprendemos a decorar um tênis com pérolas. E olha, o Luciano ainda tá lá fazendo, a gente já vai mostrar para você como ficou. Muito legal a dica, né, gente? Sim. Muito interessante e, claro, eu queria que a gente voltasse um pouco, já que a gente falou de arte, de fazer, o que vocês pensam ou entendem como esses primórdios da comunicação. Claro que a gente falou de bebê e tal, Homens das Cavernas, aqueles desenhos, que tipo de conhecimento que eles conseguiram trazer pra gente? O Homem das Cavernas, que é aquelas pinturas rupestres, né?
eles, na realidade, eles retratavam o que eles viam, né? Como eles entendiam o mundo, que estava um mundo novo para eles, uma coisa nova. E, então, eles procuravam transmitir, de alguma forma, o que eles estavam vendo, né? Era a forma deles se comunicarem, né? É interessante você colocar esse tema, porque você sabe o que juntou o homem, na realidade. Os homens, quando eles surgiram na Terra, né, eles eram nômades, né? Eles andavam entre um lugar para o outro, né? para caçar, para buscar alguma coisa para comer. Então, o homem não se fixava num lugar. No momento que ele percebeu que o animal procriava e que a planta crescia, a primeira tecnologia que o homem desenvolveu foi a agricultura. No momento que ele desenvolveu a agricultura, ele passou a se fixar na terra. E isso gerou uma série de outras coisas, por exemplo, a família, a tribo, consequentemente, a nação. Né? Então, tudo isso surgiu a partir do momento em que o homem, observando a natureza, ele conseguiu ter o elemento dele de subsistência, né? E ele reproduzia isso nas pinturas, nas cavernas, né? Ele não tinha escrita. A escrita surgiu muito tempo depois. Tudo isso é uma forma de comunicação. Exatamente. Né? Exatamente. Historicamente. Exatamente. Né? Essa comunicação, quer dizer, você observar e comunicar de alguma forma, esses primórdios da comunicação, até hoje a gente é assim, né? Você pega um autor num livro, na realidade o que ele está fazendo? Ele está comunicando coisas que ele viu, coisas que ele viveu ou coisas que ele imaginou. As fotos, trazendo para a modernidade, né? A gente registra os acontecimentos. Exatamente. O selfie, né? Você está registrando ali, você está registrando a sua cara nesse minuto. Você publica aquilo na rede, você está comunicando, é uma forma de você se comunicar. É isso, né? Então, o homem tem várias formas de se comunicar, a partir dessa primeira observação. Quer dizer, tudo aquilo que motiva o homem a refletir, ele quer registrar. Agora, uma pergunta, eu não sei se vai ter resposta. E, por favor, se vocês não souberem ou não tiverem como responder, destreza, não viaja, não tem resposta para isso. Mas eu fiquei curiosa porque a gente falou muito sobre emoções, sobre o que a gente tem que passar, empatia, clareza. Se nessas formas de linguagens mais anteriores, se já tinha vestígios de emoção, de alguma expressão nessas coisas. Sim. Com certeza. Tudo que a gente registra, né, tem a nossa forma de ver o mundo, tem a nossa carga em cima do que a gente registra, da arte. Até a gente pode falar, a gente falou muito de Homem das Cavernas, mas a gente tem registros aí lindos e riquíssimos de faraós de Egito, de palácios também, que também falam muitas coisas, né? Papiros e coisas assim. A própria Bíblia. Bíblia, perfeito. O melhor registro de todo desses. Não tem para bater a Bíblia, né? Exatamente. Aí a gente pode, claro, voltar também, que a gente não pensa, mas me veio à cabeça agora, prédios, casas, monumentos, tudo isso também comunica, né? Sobre um tempo. Comunica um tempo, uma época. Por exemplo, hoje em dia, não é um bom tema da gente comentar, mas assim, quando nós falecemos, ficamos em caixões. Mas em tempos de faraó de Egito, aquilo ali era quase uma mansão para o cara, morar eternamente, digamos assim. É digno de... E todos os bens dele iam para lá. Que tal? A família que se... Não. Isso comunicava muita coisa sobre uma pessoa, né? Porque ele estava passando de uma vida para outra, né? Eles acreditavam nisso. Então, ele ia levar os bens dele, né? Entendi. E, às vezes, levava até pessoas da família vivas, né? Botava lá dentro também. E mal eles sabiam, isso estaria trazendo uma comunicação e uma informação para a gente até hoje. Porque a gente vê em jornais, olha, escavadores encontraram um caixão que eles acreditam ser de um imperador antigo. Por quê? Porque do jeito que estava lá, a montagem, tudo que estava ao redor, né? Os bens que estavam juntos, né? Se bem que muita coisa foi saqueada, né? Com o tempo, infelizmente. Né? Das várias guerras e tal, muita coisa foi saqueada, mas a gente sabe dos registros, já, até pela comunicação, a gente ficou sabendo muita coisa. E hoje tem uma coisa interessante, que a tecnologia, ela ajuda a comunicação. Claro. Você consegue identificar através de teste, por exemplo, de DNA ou de carbono 14, a idade de um fóssil,
Não é? Então você tem uma comunicação e você consegue ver como é que é resgatar a história, resgatar né? a história. Então a tecnologia também ajuda, né? Perfeito. Gente, infelizmente a gente já tem que terminar o programa por aqui. Como a gente falou, o tema era muito amplo, não tinha como abordar em um programa só, mas eu espero que você tenha curtido que nem a gente curtiu o bate-papo aqui. Tenho certeza pela cara de vocês que vocês já estão mais à vontade aqui. Eu queria agradecer o Sérgio, eu queria agradecer a Andréia e queria mostrar para você rapidinho, antes da gente terminar com música, como que ficou o nosso tênis perolado. Dá para mostrar aí? Ó, se você gostaria de se comunicar, entrar em contato com qualquer um dos profissionais que você ouviu e aprendeu hoje aqui, os contatos estarão todos lá no nosso site. A gente termina com música da Paola Carla, a música Sonhos Perfeitos. É isso, Paola? É com você. Até o próximo Espaço Feminino. O especial está em ti.